Antes de eu começar, eu gostaria que vocês fizessem a oração do Espírito Santo, junto comigo. Tá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Amém. Muito obrigado. Tudo que será dito, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Jorge, eu sou da comunidade Verbo de Deus e hoje nós vamos falar sobre a parábola da rede. Chama A Rede e ela está em Mateus 13, 47 a 50. Então eu pediria que todos abrissem as Bíblias nessa passagem. Mateus 13, 47 a 50. Eu vou ler para vocês. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Sim, Senhor, responderam eles. Muito bem. Então, essa é a passagem da rede. E o que é a rede? A rede é feita com um fio traçado que lhe dá forma. A rede é o louvor, a palavra proclamada, a profecia, os dons, testemunhos, fidelidade ao Senhor, etc. A rede não pode estar furada, porque o peixe pescado foge pelo buraco e volta para o mar. O buraco na rede é quando não proclamamos a palavra de Deus. Quando também não buscamos a palavra de Deus. Quando não cuidamos dos novos convertidos. Então, eles voltam para o mundo quando deixamos de visitá-lo, etc. Toda brecha gera um grande transtorno. Quem tira o peixe do mar? O homem usado por Deus. Quem é o peixe? O peixe é o homem que ainda não foi pescado, isto é, não está convertido. O mar é o mundo em que vivemos. Existem vários tipos de peixes grandes, pequenos, uns têm escamas, outros peles, uns coloridos, outros matizados, uns feios, outros bonitos. Para Jesus, todos os homens são iguais. Depois de pescar,
o pescador separa os peixes. Os bons vão para o cesto. Os ruins são jogados fora. O Senhor faz a mesma coisa. Peixes bons são obedientes, os humildes, os reverentes, os sábios, os fiéis, etc. Os maus são os infiéis. E o cesto? O que é o cesto? Os peixes bons são colocados no cesto e são tapados para que, ao se debaterem, não pulem para fora, não têm contato com areia, ficam limpos. O cesto é a igreja aonde todos veem como estão. O Senhor nos tira do mundo e nos leva para a igreja, com as nossas qualidades e defeitos. No cesto, os peixes morrem, porque estão fora do lugar onde viviam. Na igreja, o homem morre para o mundo e passa a ter uma nova vida. A obra é a separação do homem do mundo. O pescador limpa o peixe, retirando as vísceras e as escamas. As vísceras é o interior, o pecado, a mentira. As escamas é o que dá aparência ao peixe. O Senhor retira as nossas escamas, as nossas aparências, nos transforma em nova criatura. As vidas salvas vão para o corpo, que é a igreja do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de ler sobre peixes bons e peixes ruins. E foi o próprio Jesus quem disse aos seus discípulos que eles seriam pescadores de homens, diz o texto de Mateus 4, de 18 a 19. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Dizem que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco na companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, e eles vieram no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, e o seguiram. É impressionante como, ao comando de Jesus, há um comando que a gente entende que é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tocou o espírito desses pescadores, que abandonaram tudo e seguiram ele. Na pesca maravilhosa de Lucas 5, de 1 a 11, quando Pedro fica impressionado com aquela pescaria, ele fala para Jesus: retira-te de mim, porque sou um pecador. Jesus fala: não diz isso, porque doravante, ou daqui em diante, você será pescador
de homens. E arrastando tudo para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, essa linguagem de rede, de mar, de pesca e de peixes era extremamente familiar e comum para eles. Muito comum, essa era a ocupação deles. Não só viam, mas faziam. Na parábola de Jesus, a rede lançada ao mar, que recolhe toda espécie de peixes, bons e ruins, úteis e inúteis, são os recursos humanos que Deus está se servindo na terra para organizar a sua igreja visível. Nessa rede são apanhadas toda a ordem de pessoas e de toda a qualidade. A verdadeira seleção não é possível de ser feita agora no período terreno. Eu vou repetir para vocês. Nessa rede são apanhadas toda a ordem de pessoas e de toda a qualidade. A verdadeira seleção não é possível de ser feita agora no período terreno. Oh, meus irmãos, quantas vezes eu me martirizei querendo separar pessoas do convívio da igreja, porque não eram pessoas, no meu modo de discernir, pessoas de Deus, no meu jeito de julgar. E isso não compete a nós. Eu fiquei assim muito alterado de saber dessa verdade. Então, a verdadeira seleção não é possível de ser feita no período terreno. Em outras palavras, nós temos que conviver com todas as pessoas que estão dentro, por exemplo, de uma comunidade paroquial. A rede é para reunir e não separar ninguém. A rede é para reunir e não separar ninguém. Nessa rede tem uma grande mistura. E a missão da igreja no mundo, no grande, profundo oceano das nações, é recolher os peixes. A missão da igreja no mundo, no grande e profundo oceano das nações, é recolher os peixes. A segunda fase que Jesus já deixou claro que será na consumação dos tempos, e pode começar com a segunda vinda de Cristo. O assentar-se na praia e separar os peixes é uma missão destinada aos anjos de Deus. Na rede visível da igreja, existem elementos bons que nem sempre somos capazes de discernir. Vou repetir. Na rede visível da igreja,
Existem elementos bons que nem sempre somos capazes de discernir. Essa tarefa de descobrir, separar, revelar, caberá aos anjos de Deus. À igreja cabe a missão abençoada de pescar almas, de lançar a rede ao mar. E a parábola registra que as redes voltarão cheias. A igreja, vou repetir, cabe a missão abençoada de pescar almas, a missão de lançar a rede ao mar, e a parábola registra que as redes voltarão cheias. A rede vai ficar cheia se fizermos a nossa tarefa com muito trabalho, com muita paciência, com muita dedicação, com muita perseverança, sendo indiferente às críticas e coragem para enfrentar aos desafios, sobretudo no poder do Espírito Santo. As redes ficarão cheias. Essa parábola, meus irmãos e irmãs, é um aviso solene que a nossa parte é lançar as redes. E a separação é algo que será feita pelos anjos no futuro. Algumas reflexões. A igreja militante é aquela que fica entre as quatro paredes. É a igreja das pessoas que dizem: eu sou igreja. A rede pega peixes bons e peixes ruins, ou seja, convertidos e não convertidos, filhos de Deus e filhos deste mundo, que devem ser tratados distintamente um dos outros. A igreja militante é um corpo místico, aonde Cristo é a cabeça da igreja. Uma outra reflexão. Podemos estar dentro da rede e não pertencer a Jesus Cristo. A pergunta que hoje devemos fazer: eu sou um peixe bom? Repetindo, a pergunta que devemos fazer: eu sou um peixe bom? Somos convertidos? Essa é uma grande pergunta. Meus irmãos e irmãs, nós temos que responder a essa pergunta antes da consumação dos tempos. Podemos estar dentro da rede, mas não pertencermos a Cristo. Muitos recebem a água do batismo sem jamais terem sido lavados pela água viva. Participam da Eucaristia, mas nunca se alimentam do Cristo pela fé. Somos convertidos? Somos peixes bons? Essa é a grande pergunta que precisa ser respondida. Dentro em pouco, a rede será arrastada até a praia. Então haverá uma separação eterna.
vou repetir. Dentro em pouco, ou seja, daqui a pouco, a rede será arrastada até a praia. Então haverá uma separação eterna. Outra reflexão. Os peixes ruins serão lançados fora. Na parábola, versículos 49 e 50 diz: assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós temos que refletir muito sobre isso, sobre ser lançado na fornalha quente. É o inferno, em um fogo que não consome, mas que incomoda o tempo todo. Essa figura nós podemos ler naquela passagem do rico e do Lázaro. Vocês se lembram? O rico falava, Abraão, manda o Lázaro molhar o dedo na água e pôr na minha boca, porque eu não estou aguentando este fogo. Era um fogo que não consumia, era um fogo que incomodava. Assim é o inferno. Então, a meditação na passagem do rico e o Lázaro nos dá toda essa ideia do fogo que não consome. Outra reflexão. A parábola diz aos seguidores de Jesus, porque aqui ele está instaurando o reino de Deus. Por isso, Jesus disse aos apóstolos: deixem os peixes e vão atrás de homens, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, lancem as redes, tragam para a igreja, lembrem para eles a necessidade de arrependimento no Cristo crucificado. Lembrem a todos do dia do juízo. E essa parábola nada mais é do que o juízo final. Lembrem a todos do dia do juízo. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos, assim Cristo aparecerá uma segunda vez, sem pecado, para os que o aguardam para a salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, finalizando, nós somos chamados para pescar. O nosso problema agora é lançar as redes. Lancem as redes. Lancem as redes. Lancem as redes. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu começar, eu gostaria que vocês fizessem a oração do Espírito Santo, junto comigo.